Agradeço a oportunidade em meu nome, em nome da nossa presidente, Irene Abramovic. Eu vou falar de uma maneira um pouco diferente do que os que me antecederam. Mas, no fim, praticamente endosso tudo o que foi falado. Eu vou falar para os senhores, na nossa ótica de conselho de medicina, o que é isso? O que é o médico que não tem uma formação adequada? Isso se expressa nos processos éticos, se expressa nos processos judiciais. Porém, nós, como médicos, quando nós compulsamos os autos, para nós já salta aos olhos que aquilo poderia ser evitado se quem está envolvido tivesse uma melhor formação. Porque, senhores, não há dolo em questões eu não gosto da palavra do erro médico, digamos, má prática. Não há dolo. Erra-se por imperícia, uma série de situações, mas canalizam para uma... Não só, como querem muitos colocar, que a infraestrutura, sempre a estrutura não era adequada, mas a estrutura humana vem antes, a qualificação humana, ela se sobrepõe, muitas vezes, e deve se sobrepor aos problemas de infraestrutura. Nós temos mais escolas, acho que no mundo, menos só que a Índia. Em São Paulo, já nem trouxe números, porque se abrem a cada momento, e não bastasse isso, não é só a questão de abrem outros campos são abertos, tem vários campi que pertencem à mesma faculdade. Então, as vagas vão se multiplicando e a estrutura é a mesma. Então, a gente vê que, principalmente quando se esbarra na parte prática, a gente vê aluno em UBSs, em UPAs, jogados à mercê da rede assistencialista, não uma rede docente. Muitas vezes, o que a gente vê é que, no papel, você tem os titulares das cadeiras, mas muitos apenas dão os nomes, geralmente não atuam. Então, isso é comum. E o que nós esperamos? O que sai daí? Os senhores acham que vai sair um médico bem formado? Não vai. É um sistema muito cruel. E também sou radicalmente contra investir em infraestrutura onde a qualidade humana não é adequada, porque o médico mal formado onera o sistema. Não só o sistema público, como o privado. Ele onera. Eu vou dar alguns exemplos muito rápidos e práticos. A minha área. A gente chega com dor abdominal e começam a pedir N exames, não consegue interpretar os exames, N avaliações, o doente depois é operado depois de 3, 4 dias com apendicite, já em fase complicada, fica na UTI 15 dias, às vezes morre. Isso custa. Quer dizer, a sociedade paga com a vida e o Estado, o erário, paga para manter isso. Claro que não vai, a questão não é tão simples assim. É claro que com médicos bem formados acontece, mas com médico mal formado, sem dúvida acontecerá. Isso eu não tenho a menor dúvida. Também questiono muito o método que se pretende retornar de avaliação das faculdades com o exame final. O exame final é um mero exame. Medicina não é direito, que o advogado presta a OAB. Que, aliás, desculpem os advogados, tem advogado que passa na OAB e não consegue fazer uma petição. Isso a gente vê. Então, muitos médicos vão poder até passar, mas será que eles estão preparados só porque passaram no exame? E se não passar, o que nós vamos fazer com eles?
O que vamos fazer? O Estado permitiu que ele estudasse lá. O Estado permitiu que aquela escola existisse. Como é que nós vamos resolver se ele não passar? Ele vai pegar 6 anos, com um investimento de R$800 mil e jogar no lixo? Ou ele vai fazer a faculdade de novo? O que nós vamos fazer? Então, o exame vai ser a solução? Na nossa ótica, não. Porque existem cursinhos, depois faz um cursinho, ele vai poder prestar quantas vezes o exame? Então, nós temos que, como já a professora Ludmila falou, vamos ter que fazer uma auditoria, nós vamos ter que rever essas faculdades. A lei existe, o problema é que há esses subterfúgios e não é fiscalizado. Vamos ser práticos e realistas. Mas o que nós podemos fazer é auditá-las, e os que não oferecer as condições mínimas não têm mais vestibular. Não vamos aumentar o número de novos alunos até elas se enquadrarem. Eu acho que é uma solução viável. E, com isso, a gente consegue mitigar um pouco isso. Não é a solução total, mas, no mínimo, não podemos permitir que essa situação se perpetue. E, para finalizar, também temos que entender que, no Brasil, a nossa lei permite que o médico, após se graduar e se registrar, ele atue sem ser especialista em qualquer área. Agora, os senhores imaginem, mesmo um médico bem formado, ele não está apto a exercer na sua totalidade a medicina. Imagine o médico que não teve uma formação adequada. Nos Estados Unidos, você não atua se você não tiver especialidade, se não tiver, você vai para a pesquisa, enfim, mas você não atende paciente. Então, nós temos que rever isso. A residência, ela é a continuação da graduação. Então, nem isso nós conseguimos implementar, que dirá de, pelo menos, formar minimamente um médico, como hoje não está ocorrendo. E também engana-se quem acha que isso é um discurso que o Brasil precisa de médico. Mas todos esses médicos que têm dinheiro para investir, pagar uma mensalidade de 10 a 15 mil, quando eles se formarem, eles não vão para lugares distantes. Eles vão querer ficar nos grandes centros. E vão continuar fazendo uma medicina que não é a que a gente imagina. Então, nós temos que pensar, repensar e ver e pensar muito bem o que Brasil que nós queremos deixar para as nossas gerações. Se é isso, aonde vai parar isso? Nós temos que pensar. Obrigado.